CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E 43. Nós estamos recebendo agora aqui na CBN a doutora Viviane Urro. Ela é médica nefrologista. E a gente convidou a doutora para vir até a CBN para a gente continuar, na verdade, dar sequência num assunto que é de grande importância coletiva. A gente vai falar hoje aqui sobre autismo. Doutora, obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Otávio, e a todos os dirigentes aqui, diretores da Rádio CBN 93.7, que eu passo minhas manhãs ouvindo na hora que eu vou para o meu trabalho. Né? Vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe que a imprensa exerce um papel fundamental na conscientização de praticamente tudo, né? De todos os fatos, acontecimentos, e essa questão da saúde. Para nós, eu falo aqui como profissional da saúde, é muito importante a conscientização para o público das causas, da maneira, a hora que você deve procurar um atendimento, o que você deve se atentar, o que te chama atenção, o que é importante para a sua vida e para a vida daqueles que os cercam, né, dos seus próximos. Então, muito obrigada e parabéns aqui pelo programa. Seja bem-vinda. Doutora, no domingo, o Brasil todo entrou em contato com uma realidade que muitos pais e mães vêm vivendo, apesar do drama. A gente fala drama, mas são missões importantes que cada pai e cada mãe com certeza tem. A gente viu uma denúncia feita pelo Fantástico de pessoas que estão vendendo uma fórmula mágica e alegando que aquilo cura o autismo. E o Fantástico, ele reproduziu alguns depoimentos, denunciou e mostrou o perigo que é de um pai e de uma mãe no momento de fragilidade de tentar buscar a cura para o autismo. Como é que a senhora avaliou aquele material, aquela denúncia? Existe mesmo um risco das pessoas ainda acreditar que simplesmente eu posso ir na farmácia e comprar um remédio para curar o autismo do meu filho? Isso pode acontecer? Existe remédio para curar o autismo ou a gente ainda está em busca desse tratamento, doutora? É muito importante essa abordagem do Fantástico, né, Otávio? Inclusive, traz essas pautas e a gente começa a debater mais profundamente essa questão da cura milagrosa, né, que não existe de fato. O autismo não tem cura, né? É uma doença que a gente tem que buscar o diagnóstico, não é fácil, principalmente em casos mais leves, deixam muitas dúvidas, e a gente busca o diagnóstico, e os pais, diante, às vezes, de um diagnóstico tardio e devido à falta de conscientização e à falta de informação, entra num desespero, né? Você se coloca como um pai que não tem absolutamente nenhuma informação sobre aquilo, sobre esse contexto, sobre essa pauta, sobre essa doença. Você recebe, às vezes, uma notícia assim da forma como... E agora? Acabou. Né? O que eu vou fazer? O mundo caiu, né? O mundo cai na cabeça daquele pai, daquela mãe, né? E daí a gente começa a acreditar em, como você mesmo disse, em fórmulas milagrosas, que não existe, né? E não é só a questão de você fazer uso de algo que não vai resolver, mas que vai ter efeito colateral gravíssimo, né? Essa fórmula que foi colocada ali no Fantástico, que é o MMS, né? O MMS, a composição deles são de materiais super tóxicos e agressivos para o nosso organismo. Ele é totalmente proscrito em todos os países. É proscrito, proibido em todos os países, né? A Anvisa não libera e é crime, né? Então, é crime, além de não poder, além de ser uma medicação que não é curativa, que não é uma medicina, a gente não pode considerar um medicamento, né? Um produto industrializado, tóxico, que agride o organismo e traz efeitos colaterais que não justificam nem de forma que a gente usa assim, como placebo, né? Placebo, assim, vamos pensar que talvez... De forma nenhuma, ele tem efeito colateral. Então, infelizmente, acontece isso ainda. E por isso que, mais uma vez, eu coloco a importância disso que nós estamos fazendo aqui. Que é falar a educação da sociedade, o esclarecimento, a conscientização.
porque a gente está vendo que as causas, os números estão alarmantes, né? Os números de pacientes e de crianças, às vezes até jovens e adultos diagnosticados, estão cada vez maiores, né? Já se falam, eu considero uma epidemia, né, De autismo. na sociedade, no mundo todo, né? Os nossos números a nível de Brasil estão muito defasados. Se a gente for olhar, os números aqui estão para mais de 1 para 50. A gente já sabe que a realidade é completamente diferente, né? Se falam, já tem se a gente continuar nesses passos e nessa rapidez de casos, de diagnóstico de casos de autismo, como que está acontecendo, se a gente for continuar na mesma proporção, fala que a partir de 2020, 2025 vai ter 1 para cada 2, ou seja, metade da população vai ter algum grau de autismo. É preocupante, né? É muito preocupante. Então a gente precisa falar sobre o tema, falar sobre a causa. Os governos estão, por exemplo, também cientes e conscientes e preocupados? Oferecem tratamento? Como é que os pais, como é que as famílias estão fazendo? O governo tem uma política específica, doutora, ou ainda não? Ainda não. É uma luta, né, das organizações, do Prodeteia, das associações dos autistas. É uma luta diária, constante, dessas pessoas que são batalhadores. Eu falo assim que são heróis até na causa, que largam sua vida privada para cuidar dessa entidade, para debater e para conquistar cada vez mais, passinho a passinho, os seus espaços, a sua possibilidade de dar o diagnóstico e o tratamento adequado, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Campo Grande, nós temos o Prodeteia, né? E a gente vê que eles fazem audiências públicas, eles procuram atendimento e procuram parceria com os governos. Esses dias foram até a Câmara Federal, fizeram uma audiência pública sobre o tema, e assim vai acontecendo a conscientização. E como tudo, né, Otávio, a gente vê a dificuldade que os governos têm hoje de assistir na totalidade o que prega a Constituição Federal, né, dever do Estado e direito de todos, né, a saúde, né, por exemplo. E a gente sabe que nem as coisas assim tão mais gritantes e são resolvidas, ainda mais uma causa dessa que é tão pouco diagnosticada. A gente sabe que está acontecendo, que está sendo subdiagnosticada, tem uma fila, tem uma demanda que não está sendo atendida, então ela não está sendo priorizada. Mas a sociedade tem que parar para olhar para a causa, para a questão do autismo e ver que isso daí pode não estar longe, inclusive, do seu lar, da sua casa, né? Os diagnósticos estão acontecendo e o poder público precisa fazer uma política pública específica para o atendimento do autismo. Por exemplo, desculpa. É claro, só para a gente saber, quando a gente fala de autismo, as pessoas querem saber, a busca incessante, né? O que causa o autismo? A ciência já tem uma explicação da causa do autismo? Infelizmente, nós ainda não temos essa resposta, né? Os estudiosos, cientistas, continuam buscando esse caminho das respostas, dos porquês, mas alguns fatos, algumas situações estão sugerindo muito. A questão de agrotóxico, já tem determinado agrotóxico que já foi comprovado, né? Tem alguns estudos que precisa ser ampliado esses estudos para realmente ser colocado, mas determinados produtos químicos, industriais, ligados a alimentos industrializados, têm determinados tipos de conservantes, né? Já foi provado. Então, a gente pensa que é muito ligado à questão socioambiental, né? A questão do ambiente mesmo. E por isso que vem ocorrendo cada vez mais, porque cada vez mais nós estamos menos voltados para o meio natural, né? Para uma vida natural. Agrotóxicos sendo liberados por aí, né? Cada vez mais agrotóxicos sendo liberado e cada vez mais nós compartilhando de produtos industrializados, né? E não tem ainda como a questão da síndrome de Down, você tem determinado cromossomo, daí você consegue trabalhar a sua terapia, a ciência trabalha especificamente já, porque já tem aquela causa pré-definida, né? E não acontece isso no autismo. O autismo a gente ainda não tem nenhum gene que aponta deficiente. Não,
seria fácil. Você faz um estudo genético, você dá o diagnóstico. E para você dar o diagnóstico hoje de uma criança que tem autismo, é através de terapia, de psicoterapeuta, fonoaudiólogo, É um tratamento que não é barato, né? psicólogo, um tratamento que não é barato e que precisa ser ampliado, tanto pelo poder público, através de você credenciar mais associações, oferecendo esse atendimento com essas especialidades para que seja feito o diagnóstico e o tratamento, quanto nas empresas Eu privadas. fico imaginando o quanto uma família, uma mãe, um pai não deve sofrer num posto de saúde, por exemplo, público, né? Onde uma criança às vezes precisa de um atendimento e precisa ser tratada de maneira diferente também. Bom, mas para a gente encerrar, a pergunta que eu quero fazer é como é que a sociedade brasileira, a sociedade de modo geral também, convive ou tem a noção, né, da importância de ter uma relação ou de compreender o autismo para poder conviver harmoniosamente com uma criança ou um adulto autista. A sociedade já está se conscientizando ou ainda não? Eu acredito que estamos em processo de. Eu acho que esse trabalho que vem ocorrendo, tem pessoas como o próprio... Ainda é impactante, né? Ainda impactante para determinadas pessoas, né? Mas algumas bandeiras estão sendo levantadas de forma mais aberta, né? O próprio apresentador, o Marcos Mion, é um defensor, ele tem um filho autista, ele tem uma rede social que tem inúmeros seguidores. As pessoas estão falando mais. As né? pessoas Isso estão ajuda, falando né? mais, está sendo tirado um pouco este rótulo assim de ai, acabou, tem tratamento, tem terapia, tem autistas formados, engenheiros, médicos, verdade. né? O Messi tem um grau de autismo, né? Que é o melhor jogador de futebol do mundo. O que precisa ser feito? Precisa ter o diagnóstico e precisa ser tratado. Por isso, a imprensa, eu vejo assim, a imprensa é essencial para fazer a conscientização da sociedade, porque a partir do momento, agora respondendo especificamente a sua pergunta, a partir do momento que você conhece a causa, você sabe que aquela criança tem algumas dificuldades de entendimento ou de interação, uma forma um pouco diferente de ver determinada situação, mas a partir do momento que você entende como aquela criança, você já não começa a se sentir tão incomodado com o comportamento daquela criança. Não é birra, nem sempre é só Não birra, é né, birra, doutora? não É é importante as birra. pessoas terem educação para compreender, né? Exatamente. Às vezes uma criança ela está gritando, às vezes ela começa a se sentir muito sufocada, às vezes aquele barulho que para a gente é um tom normal, para ela é 10 vezes mais, uma luz às vezes é muito mais forte, as cores também são muito mais intensas, a forma como ela vê o mundo é muito diferente da gente. Quando você tem essa orientação, quando você tem essa conscientização, você enxerga diferente aquela criança e você começa a acolher. Ao invés de você recriminar, você acolhe. Ao invés de você criticar, se afastar, você se aproxima, né? E você começa a se sensibilizar também com aquela mãe. Esse é o primeiro caminho de apoio, inclusive. De apoio. Né? Então, a imprensa tem um papel fundamental, né? Os formadores de opinião, a imprensa, os meios de comunicação têm um papel fundamental na conscientização. E o poder público tem que parar e se atentar e colocar a questão do autista como causa prioritária, porque ela vem como epidemia e vai afetar uma grande parcela da sociedade, que se não for tratada, nós vamos ter um futuro, uma sociedade que não vai ser tão produtiva. E se a gente tiver o tratamento, se a gente oferecer o tratamento adequado, o desenvolvimento e o futuro dessas crianças são completamente diferentes. Então, precisa ser falado, precisa ser abordado, precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Doutora Viviane Orro, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e por trazer tanta informação relevante sobre um tema tão ainda desconhecido da gente. Obrigado. De nada, Otávio. Eu queria aproveitar e fazer o convite para a feijoada. Claro, da solidariedade, por favor. né? Importantíssimo. A feijoada da solidariedade, que esse ano é em prol da Associação dos Amigos Autistas de Aquidauana e Anastácio, no dia 6 de julho, a partir das 11 horas. Julho, tá. É um sábado, a partir das 11 horas da manhã, Onde na vai Arena ser? Santo Cruz. É inclusa a camiseta, Tá. né? Essa camiseta que você está vendo aqui, Otávio. 8ª Feijoada da Solidariedade.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano.